Gente, quarta-feira passada, no dia 5, foi celebrado o Dia Nacional da Mamografia. A distribuição de equipamentos de mamografia é preocupante no país. Mais uma preocupação, né, brasileira. Em uma média assim, nacional, a oferta de mamógrafos no SUS chega a apenas 1,3 aparelhos para cada 100 mil habitantes, o que pode comprometer, aliás, vem comprometendo muito, o diagnóstico precoce do câncer de mama no país. Só para esse ano, é triste essa notícia, hein, doutor? São previstos mais de 66 mil novos casos da doença. É por isso que a mulher tem que ficar atenta, se conhecer, fazer o autoexame, porque se for depender só do mamógrafo, muitas vão ficar sem esse exame. Doutor Fabiano Serra, de volta das férias, estava com saudade. Também estava. Férias demorada, né, doutor? Demoradíssima. Eu achei. Mas eu curti bastante também, viu? Também curtiu, também, aproveitou? curti. Médico tem que fazer isso, Opa, né? Porque é muito trabalho também. Também. E a situação, então, continua dos mamógrafos em falta? Continua. E é bom a gente lembrar sempre que a partir dos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, as mulheres têm indicação de iniciar a mamografia anualmente. A idade que a vida começa na farmácia, sabe? 40 anos. E pelo Ministério da Saúde, essa idade ela é a partir dos 50 anos. Então existe uma divergência aí, porque justamente para compensar essa ausência de mamógrafos, o Ministério Vamos da aumentar Saúde... a idade. Exato. Que coisa incrível, né? Porque o risco de câncer de mama, ele aumenta de acordo com o aumento da idade, né? Então, o que não quer dizer que pessoas jovens não tenham, né? A gente tem vários casos aí de mulheres muito jovens com câncer. Mas é muito grande o número ainda, e essa não é uma realidade só brasileira. É verdade. Né? No mundo todo. É Vamos às perguntas do nosso público, então? Então, começar. se conheça, faça o autoexame todos os meses. Isabelle Massa. Olha que bonita, Isabelle. Olá, boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou grávida, parabéns. Com 28 semanas... de uns dias para cá, estou sentindo muita queimação e refluxo. O que fazer? Salvador, Bahia, deve comer pimenta. A gastrite já gritou. Mas você sabe que é muito comum. Na gestante? Na gestante. Se prepara, minha amiga. Tem uma amiga que está grávida, começa a se preparar, tá? Isabelle, o que acontece com as gestantes em relação ao refluxo, essa sensação de queimação, é que o estômago ele fica um pouquinho mais lento para fazer o esvaziamento e, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa compressão do útero contra o estômago que faz refluir um pouquinho mais. Então, são dois fatores que predispõem isso na mulher. O que é o refluxo? Qual é o sintoma de um refluxo? É aquela sensação de azia, de queimação. Às vezes pode evoluir até com um quadro de tosse, quando esse refluxo é um pouco mais alto. Então, dá bastante desconforto. Às vezes dá dor aqui nessa região epigástrica, que a gente chama, nessa região da boca do estômago. Mas pela 28 semanas já é bastante, né? Já é uma barriguinha bem grande aí. Tem uns 28 centímetros de altura, se a gente for pensar. Poxa vida. Então ela pode fazer alguma coisa? Pode. Algumas coisas que você pode fazer para modificar essa situação é comer pouco a cada 3 horas, então dividir, fracionar a alimentação durante o dia, não deitar logo após comer. Então, por exemplo, tem muita mulher que janta e dorme. Isso na gestação é um veneno para essa sensação de azia, para essa queimação. Então, esperar pelo menos umas 2 horas depois da alimentação para deitar. E existem medicações também, mas isso aí você tem que conversar com o seu obstetra. E outra, você é de Salvador, vai ver a praia, vai andar, não é? Dormir na rede ajuda, porque você fica um pouquinho você fica um pouquinho levantado, então isso ajuda bastante. Puxa, que delícia dormir na rede em Salvador, dá, né? Então, minha querida, conte aí, Isabelle, isso é muito linda. Quando nascer o bebê, a gente quer saber, faça o que o doutor recomendou. Vamos à próxima. Rosa, oi Rosa, preciso saber se após a histerectomia a mulher precisa continuar fazendo o Papa Nicolau, que é retirada do útero ou tudo? É retirada do útero, a histerectomia. Mato Grosso do Sul, grande beijo pra você. Você sabe que essa pergunta da Rosa ela é muito interessante, é muito frequente essa dúvida, viu, Rosa? O grande ponto que a gente tem que se atentar, Rosa, é se você tirou o colo do útero ou não tirou. E se essa retirada do útero foi por uma doença que a gente chama de benigna, então, por exemplo, mioma, ou se ela teve um quadro, por exemplo, de uma doença tipo HPV, algum carcinoma in situ, alguma coisa que justificasse essa retirada do útero. Porque aí muda a postura? Muda, porque se foi por doença benigna e ela tirou o colo do útero e todos os exames de Papa Nicolau dela anteriores mostravam que ela não tinha nada de HPV e não tinha doença, ela está livre do Papa Nicolau. Se tirou o colo? Se tirou o colo. Se não tirou? Se não tirou, ela continua com o colo, tem risco de câncer de colo do útero. Então, continua fazendo. De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer o Papa Nicolau? E a partir de que idade? Anualmente, pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos. Então, anualmente, a partir dos 25 anos, toda mulher tem que fazer Papa Nicolau. Depois de 3 exames normais, a gente tem uma autorização de deixar esse exame um pouquinho mais alargado.
Mas na rotina mesmo, Custa, Clau, né? a gente fala para fazer anualmente para as mulheres não se esquecerem também de se consultarem É e verdade. de participarem. Mulher de é mais cuidarem da saúde, cuidadosa, né, exatamente. com a saúde do que o homem, Bem às mais. vezes, né? Mulher é Bem mais mais. cuidadosa. Vamos ver a próxima. É o Renan. Oi, Rê. Olá, Claudete e toda a equipe do... Olha, ele falou olá. Vamos falar olá pra ele? Olá, Santa Receita! Olá! Olá pra você. Estou casada há 1 ano e estamos desejando ter um filho. Treina, tá? Recentemente, minha esposa Ediane foi diagnosticada com ovário policístico. O médico dela entrou com anticoncepcional e ácido fólico. Queria saber se é normal, se tem cura, ainda poderemos ter nosso filho? Ih, vão ter vários, né? A princípio, sim. Araxá, Minas Gerais. Beijo pra você, Renan. E pra tua esposa também. Vai dar certo. Renan, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que nem toda mulher que tem ovários policísticos não vai ser mãe. Das infertilidades é uma das mais comuns e das mais simples de se resolver. Não sei se sua mulher tem um pouco de sobrepeso, se tiver, vale a pena perder um pouquinho de peso, porque cerca de 5 a 10% de perda de peso já melhora em muito a fertilidade, tá? Agora, o ácido fólico não é pra ajudar a engravidar? O ácido fólico ele previne as alterações do tubo neural do bebê. Então, já entrou com ácido fólico justamente para na hora que ela engravidar, Não o ter bebê problema. não tenha malformação. Tá. Exatamente. Agora, só que o médico receitou anticoncepcional, assim o bebê não vai nascer. Às vezes ainda é conduta de alguns colegas de prescreverem um anticoncepcional por 2, 3 meses para tentar regularizar um pouco o ciclo. Depois para. E depois para ela tentar engravidar. Mas é importante lembrar que mudança no estilo de vida, fazer atividade física, perder peso, tudo isso ajuda. E aqueles casos que não resolverem com isso, a gente tem medicações que chamam indutores da ovulação, que a gente faz com que essa mulher comece a ovular e facilita a Então, fecundação. não quer dizer que eles não vão ter filho ou ovários policísticos, Imagina, né? não quer dizer. Tá bom. A não ser que tenha outro quadro de infertilidade associado. Tá, né? se for só isso, fique A princípio, tranquilo. tranquilo. Vocês vão ter filhinhos, vão ver o que é bom pra tosse, porque filhinho é legal, mas dá um trabalhinho, né? Dá um um trabalhinho. bom trabalho. Vamos à próxima, então. Mas é uma delícia, né? Elisângela. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Esse foi o Paçoca. Fiz esterectomia, nossa, aos 28 anos, muito jovem. Hoje, aos 37 anos, casei. Doutor, tem alguma possibilidade de eu engravidar? É da Bahia. Salvador. Salvador tá dando audiência hoje, hein? Elisângela, olha, risco praticamente zero, viu, Cláudio? Sem útero não tem como engravidar. A gente tem um relato na literatura de uma mulher que fez esterectomia e teve uma gestação abdominal, mas isso, assim, é a raridade da raridade da raridade, virou relato de caso, foi publicação, então, assim, em teoria, risco zero de gravidez, tá? Agora, se ela falou em possibilidade, será que ela gostaria? Agora, se ela tem desejo de engravidar, o que ela poderia fazer é o que a gente chama de útero de substituição. Encontrar um familiar próximo que queira gerar um filho que seja dela. Então, se ela não tirou os ovários, é possível ir lá, captar um óvulo dela, pegar o espermatozoide do marido, Fazer um a filhinho fecundação deles, mas na barriga de na outro. barriga de uma outra pessoa. Uma barriga solidária. Uma barriga solidária. Tá. Exatamente. Vamos lá. Ou adotar uma criança que é tão bonito, né? Ou adotar uma criança. Você é mãe do mesmo jeito, sabe? Vamos à próxima. Próxima. Parou? Aconteceu alguma coisa? Deu tilt. Tá bom, Deixa eu ver. Vai, agora. Maria, de vez em quando, né? Dá um tilt lá. problema. Maria Oliva. Boa tarde, equipe Santa Receita. Gostaria de saber do doutor se pelo exame visual dá para saber se a pessoa tem bexiga baixa. Se sim, precisa fazer a cirurgia? Agradeço desde já a oportunidade. Moro na zona rural, no interior de Rondônia. Que legal. Olha, é muito legal isso, sabe, o Fabiano? Por isso que eu gosto muito de entrevistar médico, sabia? Todo programa meu tem Chega médico. uma notícia... Porque às vezes não vai nada, né? Não vai a revista, não vai o jornal, mas a TV tá lá. E o legal é levar essa informação para a mulher que precisa tanto. É verdade. Maria Oliva, você sabe que existe sim a possibilidade da gente fazer um diagnóstico visual, a gente olha, vê se essa bexiga realmente está um pouco mais baixa, mas existe um exame que é mais específico, chama POPQ. Esse exame a gente vai com um palito mesmo e mede as distâncias pra gente entender quanto Mas lá dentro? Lá dentro, Com palito? com palito. Ai, que dor. A gente consegue ver quanto de mucosa vaginal tem para fora, né? Pra gente entender quanto de prolapso existe. Porque a mulher não fica com o xixi mais solto? Não necessariamente. Quando tem a bexiga baixa? Não O necessariamente. que atrapalha, então? O fato de ter prolapso, às vezes, não tem relação com a incontinência urinária. É claro que as duas coisas podem vir juntas porque elas caracterizam uma fragilidade ali de todo o assoalho pélvico. Mas incomoda?
Então, se estiver incomodando, tem indicação cirúrgica. Se ela não sente nada, não tem nenhum comprometimento... Visualmente não aparece. Se sair pra fora, tem mulher que queixa uma bola na vagina. Se estiver dando esse incômodo, aí pode ter indicação cirúrgica. Agora, se é uma bolinha pequena, ela não sente desconforto, não sente nada, não tem perda urinária, não tem necessidade de operar. Mas se bem que agora tá bem fácil a cirurgia, não tá? Tá bem fácil, mas se ela não tiver queixa, não tem por que não operar. Precisa. Não, Cláudia. Não aí opera. A gente espera tá. evoluir, ter queixa em algum momento, e aí a gente opera em outro momento. Tenho 52 anos e já faz 53 dias que estou sem a menstruação. Estou tendo calorão e pele seca. Já pode se considerar pré-menopausa? Ela é de Sorocaba, São Paulo. Conceição, vamos lá. O que a gente sempre pensa nesses casos é que você está passando por um período que a gente chama de climatério e sim, seria uma pré-menopausa, se a gente quisesse caracterizar isso de uma forma melhor. A gente só vai falar que você tem menopausa quando você ficar 1 ano sem menstruar. Então veio a menstruação, daí 1 ano, se você ficar sem menstruar, a gente vai falar que você menopausou naquela data que veio a última menstruação. Porque mesmo a mulher tomando hormônio, ela menstrua, mas é uma menstruação falsa, não é não? Aí sim, se ela faz reposição hormonal daquelas que faz com que haja menstruação, aí mas é uma menstruação falsa, falsa. Né? É menstruação falsa. Tá. Então, pode ser. Mas não precisa sofrer com calorão ou pele seca? Não precisa sofrer. Pode conversar com o ginecologista dela e ver se ela tem indicação de tratamento, de reposição hormonal, o que ela pode fazer para... Ô, doutor Fabiano, melhor. Mesmo a mulher que não faz, né, porque não quer, por opção, enfim, ou tem algum caso, né, de câncer na família e não quer fazer a reposição hormonal por receio, existem outras coisas para ajudar a mulher nessa fase? Existem. O que, por exemplo? A principal delas é mudança de estilo de vida. Então, atividade física, isso sempre a gente juro, Cláudia, a gente sempre vai pegar... Tem um remedinho mágico, assim? Então, tem alguns antidepressivos que ajudam na questão das ondas de calor, né, desses calorões, mas realmente, mudança de estilo de vida é a principal coisa. E focar em atividades que deem prazer também. Porque é uma fase muito difícil essa de transição menopausal, né? Fica com calor, fica com vagina seca, os filhos saem de casa, fica irritada, né, tem insônia. Então, é uma fase muito difícil realmente. Às vezes saem os filhos e o marido, porque, né? Sem vergonha, troca ainda ela por uma mais jovem. Depois mesmo. Volta, né? Se não houver compreensão, geralmente não, é difícil mesmo, é difícil. Mesmo. Então, mas você vai passar bem, Conceição? Vai passar bem? Vai no médico, vê direitinho. Não precisa sofrer com isso, não, tá? Mas conversa com o seu ginecologista, Conceição. Vai ser legal, né? Importante. Vamos à próxima. É a Geni Leite. Oi, gostaria de saber se mulheres com 74 anos precisam fazer todos os anos exames de prevenção. Muito obrigada, Pompeia. Pompeia, São Paulo, bairro da Pompeia. É verdade. Dona Geni, o que a gente tem de prevenção para uma mulher de 74 anos, o que a gente dispensa dos preventivos é o Papa Nicolau. Se a senhora fez Papa Nicolaus anteriores que estavam todos normais, sem nenhuma alteração, pelo menos os 3 últimos Papa Nicolaus normais, a gente, a partir dos 64 anos, não tem mais indicação de fazer. Agora, mamografia, os outros todos têm que fazer. Continua porque o risco de câncer aumenta com a idade. E depois hoje, né, doutor Fabiano, tem tantos exames, os exames estão tão bons, não? É verdade. Tão completos, que é possível... consegue fazer muito diagnóstico precoce, né, e alguns achados, que às vezes você não chega a ter a doença porque foi um achado de um exame de rotina. Tem que fazer, tá, Geni? Tem que fazer sim, dona Geni. Beijo. Ela tá com a neta lá. É a Taine, acho que é isso. Taine, Oi, boa tarde, eu tenho cisto no ovário. Posso engravidar? Tenho 7 anos com meu marido e até hoje não engravidei. Não tomo nenhum remédio para evitar. Adivinha de onde ela é? Na Bahia. Bahia. Nossa, acho que vou mudar boa. pra Bahia. Bahia gosta do programa. Ô, Taine, 7 anos sem nenhum método contraceptivo, tentando engravidar, em teoria, se você não usa nenhum método, tem relações sexuais frequentes, em teoria, era para ter engravidado já. Se você não engravidou, no mínimo uma investigação de infertilidade vale ser feita. O cisto não é motivo? O cisto eu não consigo dizer que cisto que é. Se for um cisto de endometrioma, por exemplo, é um cisto que pode caracterizar uma endometriose. Se for um cisto que a gente chama de simples, funcional, um cisto pequeno, também a gente não se preocupa. Ou será que ela tem ovários policísticos, que também poderia ser uma Ela deveria ter explicado melhor. É. Você faz o seguinte, Taine, você manda outra pergunta quinzenalmente, às segundas, o doutor Fabiano Serra está no programa, explicando direitinho que cisto é esse. Deve ter em algum exame aí, você manda o nome certinho para ele poder te responder, tá? É isso aí, porque Taine. aí também não dá para adivinhar, né, doutor? Mas de qualquer forma, vale a investigação de infertilidade, porque 7 anos tentando engravidar sem engravidar, já vale a investigação. E vale dizer aqui, comece pelo seu marido, que é mais fácil. Comece pelos dois, não tem jeito. Não, mas o marido é mais fácil, né? Mas tem exames de sangue também que a mulher pode fazer, ultrassonografia. Porque normalmente a mulher vai lá, faz todos os exames e depois descobre, apesar às vezes o marido já tem até um filho, que era ele. Então, os exames masculinos eu acho que são mais fáceis, vem defendendo.
Esse programa é feminino. Vamos pra Magnólia. Não, homem não gosta de fazer exame, menina. Boa tarde. Opa. Dá pra todo mundo falar? Porque a voz do Paçoca, eu adoro Paçoca, fica muito forte. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Isso daí. Obrigada, gente. Fui diagnosticada com um cisto hemorrágico no ovário direito e um mioma no útero. Gostaria de saber quais são os riscos. Ela é de São Paulo, capital. Magnólia, o cisto hemorrágico ele é um cisto bem tranquilo. Geralmente é um cisto que a gente considera, inclusive, funcional. Depois da ovulação, depois da saída do óvulo, esse cisto, aquele conteúdo onde ficava o óvulo, se enche de sangue. E aí é um cisto de corpo lúteo ou hemorrágico. Então isso é funcional. Se você fizer a ultrassonografia no próximo mês, provavelmente esse cisto não existe mais. Em relação ao mioma, mioma é uma doença benigna. 40% das mulheres têm miomas. Então, assim... Eles são operáveis? São operáveis em casos em que há sintomas. Então, mulheres que têm aumento de sangramento, que têm, às vezes, um quadro de volume uterino muito grande, que começa a comprimir outros órgãos. Agora, em geral, o que a gente vê são miomas pequenininhos, 2 centímetros, 3 centímetros. Não precisa se preocupar. Em geral, a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso. E qual o seu recado para a mulherada lá em casa? Fala aí, porque nós estamos encerrando. Eu acho que o grande recado é sempre lembrar que a rotina ginecológica ela deve ser feita anualmente, conversar com o seu ginecologista. Se você tem desejo de engravidar, fazer uma consulta pré-concepcional antes, começar a tomar ácido fólico, que deve ser começado 3 meses antes. Então, tudo isso eu acho que vale a pena numa rotina ginecológica, numa consulta, para fazer com que a gente tenha um pré-natal mais saudável, mais tranquilo. E não fugir do médico, né? Do médico. E mulher em toda idade, tá viva, tem que se fazer os seus exames direitinho, né? É isso aí. E atividade física. E atividade física. E o filtro solar, né? E o filtro solar. É isso aí, detalhe, né? Filtro solar. Bom, eu preciso agradecer muito o doutor. Eu já falei para ele nos bastidores, mas vou falar aqui de público. O doutor Fabiano Serra, porque o seu consultório é muito próximo às várias emissoras de São Paulo, mas ele prefere Aparecida. Obrigada, hein? Eu que agradeço. Eu adoro vir aqui. É um prazer para mim. Ele vem de lá aqui. Eu falei, nossa, mas você mora tão perto de outras emissoras. Ele falou, mas eu gosto de vir em Aparecida. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Doutor Fabiano Serra, ginecologista. O site tem artigos lá, né? Tem muitos artigos, tem muitos informativos. Tá, drfabianoserra.com.br. Aliás, quando você tem alguma dúvida, não joga só no Google, vai no site certinho dos médicos, porque senão tem muita informação também, Opa. né? Fake news. Fake news também na área de medicina e te deixa nervosa, confusa. O Instagram é @drfabianoserra. No YouTube também tem drfabiano. No YouTube tem todos os nomes. Dr. Fabiano Elisei Serra.